Há pouco tempo atrás, a caixa d'água lá da cabana explodiu. Eu tive que dar um pulo aqui em Ouro Branco, comprar alguns materiais, conexão, cola para cano, porque estourou um cano lá na obra da cabana. E, de fato, gente, há pouco tempo atrás, a caixa d'água lá da cabana explodiu. E como que eu descobri isso? Lá funciona da seguinte forma: a captação de água, ela vem de uma nascente que fica mais ou menos uns 2 quilômetros lá da cabana. Então você tem que fazer uma caminhada por uma trilha que é bem bonita, bem legal. Você passa por um bambuzal e chega numa grota que a água literalmente nasce dali. Nossa, tá frio pra caramba hoje. Vou fechar esse vidro aqui. Quando acontece de faltar água, geralmente é porque esquecemos de acionar a bomba ou porque entupiu lá na captação, lá na nascente. Então esse dia a gente foi ligar a torneira lá e nada de água. Falei, o que será? Vou lá ligar a bomba, né? Acionar a bomba que é manual. Essa bomba ela fica numa caixa que fica mais embaixo, que manda água para a caixa principal que fica acima da casa. E nada, não ligava, não acionava, porque quando você liga essa bomba, você escuta um barulho dela acionando, né? E nada. Falei, puxa vida, entupiu lá a nascente. Como é uma grota e vai correndo água ali, a própria nascente às vezes manda sujeira, né? Sujeira entre aspas, que são folha, terra. Isso vai acumulando ali e aconteceu já algumas vezes de entupir a boca do cano e aí a água não passa. Então você tem que ir lá fazer a limpeza, liberar, né, esse cano para depois continuar essa captação. Só que tem um detalhe: toda essa alimentação da água da nascente ela é feita por gravidade. É legal demais, cara. São quase 2 quilômetros de distância. Então tem essa quantidade de metros aí de mangueira que vem da nascente e como a grota está, vamos dizer, numa certa altura, a mangueira ela vem correndo, beirando toda uma pequena serra que tem e vai subindo aos poucos até chegar nessa primeira caixa onde a bomba fica, né? Não é tão rápido a água. Então, quando acontece esse entupimento, você tem que ir lá liberar para depois voltar a alimentação da água. Falei, poxa, tem que ir lá, né? E como não é um trajeto que você usa sempre, tem uma trilha, só que fica sujo, o mato vai crescendo. Então aí você tem que pegar facão para ir liberando a estradinha. Tem que levar a ferramenta, chave de fenda, um canivete, alguma coisa que sempre precisa, porque você tem que chegar lá embaixo, você tem que desconectar em um ponto certo a mangueira, para quando ela sai da nascente, você desconecta a mangueira para ter uma pressão e limpar essa terra que acumulou ali, porque dá tipo uma barriga e quando suja a terra, ela para e meio que entope a mangueira, e por isso que não alimenta lá em cima. Lá vai eu fazer essa limpeza. Já fiz algumas vezes. Você gasta tempo, porque até são 2 quilômetros de trilha, você ir andando, até chegar lá, desconectar. Aconteceu algumas vezes de, na grota ali, acumular esse barro, essas folhas. Então você tem que ir entrar nessa área e tirar ali com a mão mesmo, ou então com uma pá, esse barro, porque senão vai acontecer de entupir novamente. Bom, fiz essa minha caminhada, cheguei lá, tudo certo, tudo normal. Falei, não é possível, gente. Não tem água lá. A bomba nacionou, falei, só pode ter queimado a bomba. E essa caixa d'água, ela não fica no mesmo lugar, né? Eu tenho que voltar esses 2 quilômetros todos, andar mais um tempo, onde ela fica uma mata até mais alta, assim, mais alta que eu. Tem cobra, tem bicho que pode estar no seu caminho. Por isso que eu falo que você tem que ir com o mínimo de equipamento possível, né? De luva, facão, essas coisas. Desci lá na caixa. Quando eu chego, a caixa explodida. Parecia que explodiu mesmo, parecia que alguém jogou uma granada ali, onde que essa caixa fica, uma caixa grande, 2.500 litros de água, e ela estava toda despedaçada. Até hoje eu não sei o que aconteceu, não sei se foi um raio, acontece muito de cair raio na região, não sei o que aconteceu, o que deu ali, que ela literalmente explodiu. Sem essa caixa não tem água, e sem água não tem banho, não tem café, não tem nada. Qual que é a solução? A gente tem que comprar uma nova caixa, buscar essa caixa, descer com ela, refazer toda a instalação. E aí o que a gente vai aprendendo quando a gente começa a viver, né, nas montanhas, viver um pouco mais isolado. É totalmente diferente do que você viver na cidade, né? Você precisa ter um mínimo de habilidade, você precisa
de gostar dessas coisas, porque isso aqui é só um exemplo do que aconteceu e todo dia você tem que dar uma manutenção. Você tem que saber mexer com serrote, com facão, colar cano. Isso, pô, é uma série de coisas que acontece todo dia. E se você não estiver preparado, porque você está isolado, você não consegue socorrer rápido. Então, nesse caso, envolvia não só substituir a caixa d'água por uma nova, mas também a instalação elétrica, porque na explosão, não sei, alguém pode ter acionado a bomba com a caixa vazia, queimou a bomba. A gente fala bomba sapinho, né? Que ela puxa essa água e manda para a caixa de cima. Então tinha que substituir também essa bomba. E aí, essa parte de elétrica, algumas coisas mais simples eu faço mesmo, mas essa parte de bomba eu nunca tinha feito, então eu dependia de uma mão de obra, e aí eu tive que acionar o Bento, que é vamos dizer, um faz-tudo aqui da região, só que aí você depende da disponibilidade dele. Geralmente ele está em outro serviço, né, porque é uma pessoa boa de serviço já está, não tem aquela disponibilidade, vou ir agora resolver. Então você mesmo tem que se preparar se você tiver essa ideia de mudar para uma região mais isolada, montanha, você tem que aprender a se virar. E agora eu estou voltando de Ouro Branco porque algumas peças eu não tinha ali, então eu aproveito e já faço um mínimo de estoque ali para quando acontecer a gente está com peça suficiente para resolver. Então é muito diferente da cidade, que você tem mais acesso a mão de obra, a pessoas para resolver quando acontece isso para você, né? Aqui não, que a maioria das vezes é você com você mesmo. E aí não tem essa de, vou esperar achar alguém para me socorrer. Tudo bem, você pode esperar, mas aí você pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, principalmente aqui, porque é um vilarejo de 300 habitantes. De mão de obra desses 300, vamos supor, você pode contar na mão aí 5, sei lá, 10 no máximo, que são pessoas que pedreiro ou carpinteiro, e provavelmente eles vão estar em alguma obra, que é muito restrito. Então já aconteceu várias coisas comigo e que eu tenho que resolver. A vantagem que eu gosto de fazer essas coisas, então não ligo de ter que ir lá no meio do mato, sujar a mão, tirar a terra. Só que só vai aprendendo com a experiência, né? Porque tem coisa que você não espera, você não sabe o que aconteceu. Então é uma dica que eu sempre dou, tem que ter ferramenta. Eu ando no carro aqui com uma mala que tem alicate, chave de fenda, serrinha, serrote, cola para cano, fita isolante, um monte de coisa, porque nessas urgências, né, isso salva. É bem legal, a gente está aprendendo bastante nessa construção e na reforma da nova cabana. Aqui, vou deixar aqui uma playlist com vários outros vídeos só da reforma da cabana. Telhado, enfim, os desafios que a gente passa por construir na montanha. Deixa aqui meu convite para você assistir esses vídeos e vou te pedir também para que, se você estiver gostando, compartilhe esse conteúdo, dá uma curtida, comenta aqui embaixo para eu saber como que tá indo o conteúdo, me dê ideias para contar mais sobre essas curiosidades de viver na montanha, e a gente vai se comunicando e levando esses vídeos para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo.